Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui acompanhando o nosso estudo bíblico da Igreja Batista Jardim Marajoara. Sejam todos muito bem-vindos para darmos prosseguimento à nossa série Maturidade. Hoje nós chegamos ao fim dessa série, né? Hoje é o 13º estudo e nós vamos refletir a respeito de oração. Olha a maneira como Tiago termina a sua carta. O texto que nós vamos estudar hoje é Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 a 20. E lembrando aqui, um pouquinho daquilo que nós já percorremos, nós podemos observar que Tiago ele fala muito a respeito da língua, do uso das nossas palavras, da maneira como nós falamos, as palavras que nós escolhemos falar refletem a nossa fé, refletem aquilo que nós cremos e a maneira como nós vivemos para Deus, se somos pessoas maduras ou não. E agora ele encerra essa carta dele aqui, nos lembrando de uma boa maneira de nós utilizarmos a nossa língua, que é orando, proferindo palavras para o Senhor, conversando com o Senhor, expondo a Ele os nossos pedidos, falando com Ele, e tendo também esse momento de intimidade com o Senhor. E nós temos falado muito sobre maturidade aqui e precisamos reforçar que quanto mais maduro o cristão é, mais importância a oração ele vai dar. E isso vai se refletir no tempo de oração que ele dedica, todos os seus dias e em toda a sua semana, vai refletir se ele tem orado não só pela sua vida, mas também por tudo aquilo que Deus tem feito no mundo, pela vida de outras pessoas também, aquelas pessoas a quem ele diz que ama, se ele ora por elas ou não. Então vamos ver aqui 4 lições a respeito da oração. E conforme nós formos avançando, nós vamos lendo o texto bíblico. E o primeiro ponto que nós podemos refletir aqui é que a oração é um recurso para os aflitos. Olha o que ele diz no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então Tiago está nos mostrando que a nossa vida não é só um mar de rosas, Existem sim os momentos de tribulações, os momentos de provações, como nós vemos desde o início lá do capítulo 1, desde o início aqui dessa nossa jornada. E aqueles que estão passando por essas dificuldades, eles devem se lembrar de orar. Lá no início ele falava para ser paciente, mas ele vem reforçar aqui que nesses momentos nós devemos lembrar de orar e saber que Deus ouve as nossas orações em todos os momentos. Existem momentos que parece que Deus nos abandonou, que Deus sumiu, que Deus se esqueceu de nós. Não, Deus está sim ouvindo a nossa oração, nós devemos orar, nós devemos colocar diante do Senhor essa nossa aflição, esse nosso problema, E sabendo que Deus ouve sim, tá bom? E ou Deus vai de fato remover essa aflição da sua vida, Ele pode sim muito bem remover essa aflição, esse problema da sua vida, ou talvez Ele não vai remover, mas com toda certeza Ele vai te dar mais graça, para você suportar essa luta. Lembre de Paulo, quando ele orou, pedindo para Deus remover aquele espinho na carne dele, E Deus deu mais graça a ele. E ele aprendeu que, então, na fraqueza, ele é forte, E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas devemos orar. Mesmo se Deus vai responder da maneira que nós queremos ou não, o importante é que Ele responde, seja com sim ou não, mas a vontade dEle é o melhor para as nossas vidas. E a oração, Deus instituiu ela para as nossas vidas, para termos então esse relacionamento com Ele, para recebermos mais graça, mais fé, e estarmos então crescendo em maturidade com Ele. E Ele continua. E se você não estiver sofrendo, continue orando através das músicas, Ele fala, cante louvores. Isso é muito importante, Nós sermos agradecidos também nos momentos de alegria, nos momentos em que nós não estamos sofrendo.
A vida cristã não é só de sofrimento, né? Às vezes a gente fala tanto de problemas, de tribulação, de dificuldades, né? Mas a vida cristã também tem seus momentos muito bons, né? Os momentos de alegria. E a paz, né? Na verdade, é em todos os momentos, né? Mas nós temos os momentos também sem problemas, né? Mas nesses momentos nós devemos lembrar também de orar, né? Se não estivermos sofrendo, devemos agradecer. E as músicas, elas são orações que nós fazemos ao Senhor também, né? Orações musicalizadas, né? Com harmonia, com ritmo, mas são orações, devemos estar sempre orando, sim. O segundo ponto aqui é que a oração é para os doentes também. Versículos de 14 a 16 diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha, eu entendo aqui, olhando para esse texto, que Tiago não está dando aqui um modelo, né, para você curar todas as doenças, né? Senão, já teríamos aí a cura para o coronavírus, né? Vamos sair orando que certamente todo mundo seria curado. Olha, a gente ora sim, né, por muitas doenças. Pela graça de Deus, nós vemos, né, muitas curas que o Senhor tem proporcionado, mas nós vemos também, em alguns momentos, que não é a vontade de Deus curar algumas pessoas, né? Mas a gente continua orando, pedindo, né, para Deus curar, mas tem momentos que o Senhor não cura. Mas, olhando também para esse texto, nós precisamos entender que nem todas as doenças são motivadas por um pecado. Existem pessoas que acabam errando e falando, né, que se a pessoa está doente é porque ela está em pecado, né, é castigo de Deus sobre ela, né, todo tipo de doença. Isso é um tremendo engano. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui é que existem doenças que são sim provocadas pelo pecado. Não quer dizer que todas as doenças são, mas existem doenças que são provocadas pelo pecado. Nós vemos isso na vida de Davi, né? Quando Davi estava em pecado e não tinha confessado, né? Ele fala assim que ele se sentia apodrecendo por dentro, né? Tem muitas pessoas que caem em depressão, né? Porque escondem algum pecado, né? Existem muitas pessoas que vivem numa vida de estresse, né? Existem pessoas que pegam doenças sexualmente transmissíveis e acabam ficando doentes, né, por conta do seu pecado. Algumas chegam até mesmo a morrer, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando da ceia, ele fala que nós devemos tomar ela de modo digno, né? E que algumas pessoas que tomaram indignamente chegaram a ficar fracas, doentes, e algumas chegaram até mesmo a morrer por esse pecado, né, de não realizar a ceia do Senhor de modo adequado, né, do modo como o Senhor ordenou, né. Então, nós precisamos entender que o pecado, ele traz sobre nós o juízo de Deus, né. Em alguns momentos, Deus está segurando a sua ira ali. Quando o juízo vier com a ira, vai ser aquele juízo do fim dos tempos, né. Mas o juízo de Deus, né, vem sobre as nossas vidas, às vezes para nos castigar mesmo, né, por um pecado que nós cometemos, e às vezes também para nos disciplinar, para nos fazer voltar, né, para o eixo, para nos fazer voltar para o caminho certo, né? Deus nos castiga sim pelos nossos pecados, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus, né, aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, tiveram seus pecados perdoados lá na cruz, sim. Mas ainda estamos, né, na presença do pecado e não devemos ficar pecando aí à toa, senão trazemos consequências para a nossa vida terrena aqui. Precisamos levar isso muito a sério, né? E é importante também entendermos o que o versículo 16 aí nos mostra nesse contexto, né? Onde ele fala, né, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que eles sejam curados. Então, olha que interessante isso, né? A confissão de pecado da pessoa que está em pecado ali, né? No caso aqui o doente,
ela deve existir. Não é só a oração de um irmão pelo outro que já vai perdoar os pecados dele, né, e vai curar ele, mas deve existir confissão de pecados, para que o Senhor então perdoe e para que cure aquela pessoa. Deus não perdoa pecados que não foram confessados, pecados que não foram então colocados diante do Senhor, né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar então pela salvação, pelo perdão do Senhor. E ele diz que a oração de um justo é eficaz. Mas a Bíblia também nos mostra que na terra aqui não há um justo, né? Nenhum sequer. Então, como que pode ser isso, né? Nós nos tornamos justos ao sermos justificados por Cristo. Pelas nossas próprias obras, pelos nossos méritos, nós não somos justos diante de Deus. Mas Cristo morreu no nosso lugar para nos tornar justos. E aí nós podemos nos apresentar diante de Deus, Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo e fala, esse aí é justo, né? A dívida dele está paga. Então agora ele é um justo, ele recebeu também a justiça de Cristo, né? Então ele é um justo. E se você é salvo por Cristo, então você pode orar, que a sua oração é eficaz, não pelos seus méritos, não porque você é bom, porque você é bonitinho, cheiroso, né, porque você faz muitas coisas, não. Mas é porque você é salvo por Cristo, né, e procura viver corretamente, obedecendo, né, ao Senhor. Então, é necessário o arrependimento, é necessário a confissão, é necessário orar para que Deus, então, perdoe, né? Primeiro Deus nos salva e também receberemos todos os benefícios da salvação, né? Que são as bênçãos do Senhor, a sua presença e a cura que o Senhor tem, né? A cura que o Senhor deseja realizar, seja da sua alma, seja, né, da sua questão emocional, seja de alguma cura física também, que Deus pode trazer, sim, para a sua vida, né? E embora no versículo 14, Tiago fala aqui de ungir o doente, né, passar um óleo ali, que era até uma questão medicinal, né, ele deixa claro no versículo 15 que é a oração de fé que vai fazer diferença. Então, algumas pessoas acabam crendo num cristianismo muito esotérico, né, vendendo óleos, né, acreditando que o óleo parece que tem um poder, né. O óleo ele até pode ser usado ali como um símbolo, né? Nós até evitamos o uso, né, disso, né? Mas precisamos entender que não é o óleo, né? Não é a unção, é a oração de fé, né, que vai salvar aí o doente, né? Vai curar ele. E não é a pessoa também, né? A oração ela é uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus escolheu assim, né? Agir através das nossas orações. Então, não que ele se limite a isso, mas ele definiu, né? Ele ordena que nós oremos, nós oramos e ele responde nos abençoando. E é importante também nós entendermos essa questão de confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Existem pecados que são mais privados. Não adianta, né, nós chegarmos lá na frente da igreja e começarmos a confessar os nossos pecados, né? Às vezes vai trazer mais problemas ainda. Mas devemos confessar e pedir perdão para aquelas pessoas que foram envolvidas, né? Às vezes poucas pessoas ali que foram envolvidas, não preciso tornar isso público, né? Colocar nas redes sociais ali, né? Pede perdão para aquelas pessoas que foram envolvidas, confesse diante delas, né? Chame elas para orar junto com você. Agora, quando se trata de um pecado público, aí é importante sim, né? Ou de uma figura pública, né? De uma pessoa que é pública, aí sim, é preciso ser tratado publicamente mesmo, né, diante da igreja, porque os pecados públicos, eles afetam a vida da igreja, né, são um mau testemunho também para todos os irmãos, então eles devem ser confessados publicamente. Por isso que Tiago fala que os líderes da igreja devem estar presentes ali, né, não para julgar, né, não para, vamos decidir se a gente te perdoa ou não, né, vamos fazer aqui uma votação, né, não é para isso. É porque os líderes da igreja, eles existem para servir, para amar, né? Então eles vão lá na casa do doente para servir aquele irmão, para ajudar ele, né? Para conversar com ele, né? Para que ele então confesse seus pecados, para ajudar esse irmão a ser restaurado, né? Ou seja, eles são instrumentos nas mãos de Deus para a cura e para a restauração dessa pessoa. Um terceiro ponto que nós podemos ver aqui no texto também é que a oração
é para todos os cristãos. Ele diz assim no versículo 17: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha que interessante, né? Quando nós vemos a vida de Elias, né, ou a vida de outros grandes homens que foram mencionados na palavra de Deus, nós ficamos achando que eles não eram seres humanos comuns, né? Eram uma outra raça, eram bem diferentes de nós, né? Eu nunca vou poder experimentar aquilo que Elias viveu. Mas Tiago fala que ele era um ser humano como nós, né? Ele era normal. Mas mesmo assim, Deus fez maravilhas através dele. Não foi Elias que fez, né? Não era Elias que era poderoso. Elias era como eu e você. Mas Deus utilizou ele como uma ferramenta nas mãos dele. Esse Deus poderoso é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que opera hoje, né? E ele pode sim fazer maravilhas através da nossa vida, nos usando como ferramentas, né? E Elias, ele foi usado por Deus também na vida do seu país, da sua nação, né? No primeiro momento, a sua nação precisou ser exortada, né? Porque estava vivendo em pecado ali, e Elias orou para que não chovesse. E aí, por 3 anos e meio, não choveu. E depois, ele vem orar para que a chuva volte, né? Para abençoar, então, a nação. E ele ora, então, e Deus responde, né? Mas o interessante também é nós vermos que não é só também a oração, né? Mas a persistência. Quando nós vemos lá a história de Elias, ele precisou orar por 7 vezes. Orava e enviava o servo dele. Vai lá ver se tem nuvem, né? Aí orava de novo e nada de nuvem. Orou por 7 vezes. Ou seja, Deus, ele também exige essa persistência nossa, né? É uma característica da nossa fé é ter a persistência. Jesus fala muito sobre isso também, de nós sermos persistentes, né? De mantermos a nossa fé desse jeito. Então, precisamos orar sim, não é só para aqueles grandes, né? Para aqueles que nós achamos assim que são notáveis, né? São outra raça de seres humanos, né? São bem diferentes. Não, eles são como nós e foram usados por nós, né? Na sua vida de oração. Nós também devemos orar. E por fim, o 4º ponto aqui que eu quero destacar nesse nosso estudo é que a oração é para os desviados. O versículo 19 diz: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha, parece que esse versículo aqui está solto, né? Não tem nada a ver com aquilo que nós vimos até agora. Mas o que Tiago está falando aqui é que nós devemos orar também por aqueles que estão desviados. Até como nós falamos agora há pouco, né? Orar por aqueles que estão em pecado. Às vezes será possível fazer uma visita para essa pessoa, né? Às vezes nem vai ser possível, né? Mas nós devemos continuar orando para que essa pessoa, esse cristão que se desviou da verdade, como Tiago fala aqui, né? Para que ele volte. Às vezes essa pessoa passou a ter um entendimento errado da palavra. E um entendimento errado, uma interpretação errada da palavra traz aplicações erradas também para a vida. E aí essa pessoa começa a viver de uma outra forma, né? Começa a ter costumes errados na sua vida e começa a pecar deliberadamente, né? Então é preciso pensar muito nessas pessoas, né? Não termos raiva delas, né? E falar que quebre a cara lá fora. Não, precisamos orar por elas para que Deus traga elas de volta e sempre que for possível procurar conversar, procurar ajudar essa pessoa a se motivar, a voltar, a entender corretamente a palavra, o que Deus quer para ela, né? Nosso papel não é julgar, o julgamento é de Deus. Nosso papel é de trazer essas pessoas de volta, né? Através da oração, através do ensino, através do fortalecimento, né? E olha que privilégio que é sermos ferramentas nas mãos de Deus para salvar essa pessoa, né? Nós sabemos que só Jesus Cristo salva, né? Mas a maneira que Tiago está falando aqui é que nós somos ferramentas de Deus para que essa pessoa volte, né? Olha que lindo isso, né? E ao voltar, né, quando ela se converte, né, sai daquele caminho, né, faz a conversão e volta para o caminho correto,
aí ela vai parar de pecar, né? Vai pedir perdão pelos seus muitos pecados e vai evitar também de pecar muito mais aí durante a sua vida, né? Olha que privilégio que é, precisamos entender com muita responsabilidade esse nosso papel, né, de igreja, de caminhar com as pessoas, né? Não é só um papel do pastor, é de cada cristão. Então devemos sim, né, exortar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso, né? E principalmente orarmos uns pelos outros, até por aqueles que estão desanimados. Então, para encerrar aqui, algumas perguntas para você refletir e aplicar na sua vida. Em primeiro lugar, você tem orado, né, em todos os momentos da sua vida? Você tem orado nos momentos de aflição? Você tem orado nos momentos que você está doente? Você tem orado pela sua nação também, né, assim como Elias orou? Você tem orado também pelas pessoas que passam por essa dificuldade, né? Você tem orado por aqueles que estão passando por aflição? Você tem orado pelos doentes? Nesse momento aqui que nós estamos vivendo, por causa do coronavírus, fica difícil nós fazermos visitas, né? Mas, e antes, né? E depois desse momento, você vai procurar visitar os doentes para poder orar por eles ali, conversar com eles? Uma outra pergunta, você é considerado uma pessoa confiável para orar pelos outros? As pessoas te procuram falando assim, ore por mim, eu estou precisando muito de oração em uma área sensível da minha vida, ora por mim nisso, nisso, nisso. Ou você não é confiável? Nós precisamos ser, assim como o Tiago falou, né? Essa pessoa confiável que ora por aqueles que precisam. E qual é a sua atitude para com as pessoas que estão desviadas, né? Você critica? Você faz fofocas? Você só fica pegando no pé, né? Falando assim, ei, tá sumido, hein? Ei, tem que voltar, hein? Será que é assim que nós devemos agir? Será que só ouvir isso a pessoa vai querer voltar para os caminhos de Deus? Eu creio que não. Nós devemos orar, amar essas pessoas e, né, ensinar a palavra para elas com muito amor, com muito cuidado, né? E com muita tranquilidade também, e orar, né, para que Deus então esteja ali movendo, né, no coração dela, que o Espírito Santo esteja agindo nela para trazer ela de volta para os caminhos de Deus. Então que possamos meditar sobre tudo isso, não só sobre o estudo de hoje, mas sobre todo o nosso estudo, né, aqui pela carta de Tiago. E eu gostaria de lembrar aquilo que Tiago fala lá também no capítulo 1, né, de buscarmos não apenas entender e não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Uma característica da pessoa madura é aquela que põe em prática. Existem muitas pessoas que sabem muito, mas não agem, não colocam em prática. Um cristão maduro, ele coloca em prática na sua vida. Então, continue orando bastante e peça para que Deus esteja trazendo à sua memória esses ensinamentos para que você se torne cada vez mais um cristão maduro. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.